Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu vou introduzir nessa aula o conceito de coleções em Java. A gente já falou um pouquinho, usou um pouco de array, né? Quando a gente estava falando, fez a lista 2, a lista 3, a própria lista 1 também, né? E a gente tinha falado um pouco de array. Eu sempre falei, em Java a gente não faz assim, não é bem assim que a gente faz em Java. Tem o array, tudo dá para usar, mas tem uma estrutura já pronta no Java que é mais esperto, que nos ajuda aí para trabalhar com coleções, né? Aí eu posso ter coleções de inteiro, coleções de string, valores como se fossem valores em array. Tá? Então a gente vai falar, eu vou introduzir isso nessa aula. É claro que a gente não vai limitar aqui na aula o entendimento de esgotar todo o conhecimento que tem que ser adquirido sobre esse assunto, né? É claro que isso é na prática, na vivência mesmo, mas a gente vai introduzir, tem que começar de algum lugar, né? Então a gente vai introduzir esse assunto do coleção, de coleções em Java, a gente vai ver algumas, tem mais outras ainda para serem vistas e assim, cabe muito saber em que situação cada uma pode ser usada. Então, a gente não vai discutir muito nesse sentido, mas isso é importante saber. Eu vou dar só umas pinceladas para não ficar muito conhecimento de uma vez, né? Falando de muita coisa diferente de uma vez. Hoje a gente vai dar um foco de como usar mesmo, tá? Então essa aula é referente ao dia 13, né? 13/12. Eu não vou dar essa aula. Eu tinha falado que não seria de forma assíncrona, né? Síncrona, né? E sim um vídeo. Então eu vou estar gravando esse vídeo e deixar para vocês aí uma introdução desse assunto. E na terça-feira, no dia 14, a gente volta, se Deus quiser, a continuar falando de coleções e seguindo no entendimento. Beleza? Então, eu preparei alguns exemplos aqui. Eu tenho o array, que é uma coleção que a gente fazia, né? Então, por exemplo, eu tinha aqui um array de número. Eu tinha um inteiro, número, a gente já fez isso aqui várias vezes, né? Indicando que os parênteses indicam que é um array, ou seja, eu vou estar colocando mais de um número dentro dessa variável, né? Inteiros, mas vou estar colocando vários números aqui e vai ser controlado pelos índices. Aqui a gente era obrigado a determinar um tamanho, né? Ou seja, eu vou estar colocando números e quais são a quantidade dele? 3, né? Estou falando aqui vão ser 3. Então, a gente vai começar a declarar o número e sempre começa de 0, né? Então, na posição 0 eu estou colocando 10, na posição 1 estou colocando 30, na posição 2, 40. Né? Como a gente tinha feito várias vezes. Então, isso na memória fica na posição 0, é um índice de memória aqui referente. Geralmente essas posições ficam contíguas, né? Ficam juntinhas. Então, na verdade, quando você está acessando um índice, você está acessando uma nova posição. Então, nessa posição tem o valor 10, essa posição tem o valor 20, essa posição tem o valor 30. A gente já fez isso várias vezes. Né? E eu posso também imprimir esses valores. Número na posição 0, número na posição 1, na posição 2. Seria algo do tipo que está mostrando aqui. Né? Posição 1 até o 10, né? Que é o índice 0. O segundo, o índice 1, tá? o 30 e depois o 40. Certo? Então são possibilidades de trabalhar com as coleções. Né? A gente já deparou com várias limitações dessa abordagem. Né? Ao longo da lista a gente fez e falou, tem um jeito mais fácil de fazer, não esquenta não. E uma das principais abordagens é o tamanho. Né? Os principais problemas utilizando essa abordagem de array puro é o tamanho. Porque às vezes você não sabe quanto que cresce esse vetor. Você declara com 3 posições, mas daqui a pouco você precisa de mais uma posição, ou mais outra, né? E aí, às vezes, você declara com 100 posições, mas usa 4 posições. Aí o vetor, por exemplo, de inteiro, ele vai ter aqui 10, 30, 40 nas primeiras posições e todas as demais preenchidas como zero. Né? E aí, tem que lidar com isso. E se o zero for um valor aceitável dentro do domínio? Né? Então, como é que eu separo a parte que é aceitável da parte que só está ali por causa que eu tive que declarar um tamanho? Então, realmente, é muito limitado você trabalhar com vetores. Né? O vetor é um primitivo, né? Ele é do tipo... Você pode declarar o tipo que você quiser, mas ele é uma forma primitiva, ele não é um objeto em si. Né? Embora a gente dê um new int aqui,
mas ele era do tipo primitivo, né? Então a ideia agora é trabalhar com objetos para facilitar o uso desse vetor, né? Então vai facilitar muito, principalmente em questão de tamanho. Não vou precisar ficar colocando tamanho, né, nos vetores, não vai precisar nada disso. Ele vai crescer conforme for necessário. Então o Java permite algumas facilidades nesse sentido, tá? Ele tem uns vetores, umas coleções prontas, né? O linked list, o array list, o vector, ó, tá repetido. O array list, o vector, o hash map, são possibilidades que o Java nos traz para facilitar esse uso de vetores, né? Então eu posso trabalhar com os vetores de uma forma bem mais interessante. Está trabalhando com uma forma que me permite eu estar manipulando dados, né? E esses vetores são genéricos. A gente vai ver ali, eu posso colocar string, posso colocar inteiro, né? Se eu declarei como inteiro, ele vai ser só inteiro. Se vai ser string, ele vai ter só string. Ele vai ter elementos lá dentro, ou próprio outros objetos, e vai facilitar muito a nossa vida, tá? Uma coisa importante aqui, gente, é atentar para a documentação. Vou colocar aqui para ficar fácil para vocês verem. Essa documentação do Java, ela está aqui, ó, eu deixei o documento, o link lá, né? docs.oracle.com Java, aqui está a documentação do Java 7, e aqui vai estar mostrando várias coisas que tem no Java, né? E é muito comum a gente, quando está aprendendo alguma linguagem, alguma coisa, se atentar à documentação, tá? Às vezes a gente compra um eletrodoméstico em casa, fica doido para mexer com um eletrodoméstico, uma TV, por exemplo, e não vê a documentação, né? Não vai lá e olha o manual para entender o que é. E aí você deixa de usar uma porção de recursos que você nem fica sabendo que tem no manual, né? Só que você consegue usar a TV, né? Você vai ligar ela lá e tal, vai usar alguma coisa. Aqui, enquanto você está aprendendo tecnologias, linguagem, você tem que ter um alinhado à documentação, né? Toda linguagem ou tecnologia que é robusta, que é usável, né? Que ela ganha fatia de mercado, ela se preocupa com a documentação, né? Que é o manual dela, o que ela está dizendo, o que ela faz, ou como você usa os recursos, né? Então, é importante sempre ler a documentação, tá? Sempre ler a documentação. A gente vai entrar agora no momento do curso que eu falei até que fica mais fácil, porque a gente vai usar muita coisa pronta. Não vai ficar precisando fazer. Eu quero o método que remove todos os elementos do meu vetor. Eu vou ter esse método aqui, ó, né? O clear que vai limpar, né? Então eu quero ver como é que o clear faz. Vem cá, clico aqui nele, vai estar especificando, ó, remove todos os elementos do vetor de uma coleção, tá? E aqui está explicando o que ele faz, ó. Como é que ele faz, como é que eu devo chamar ele, o que ele recebe de parâmetro, o que ele retorna, né? Outras opções que eu tenho, né? Então usar a documentação é um alinhado para você aprender sobre o Java, né? E no caso a gente está vendo a documentação no Java, mas qualquer linguagem que você for aprender, você tem que aprender a ler a documentação, né? E até assim, incentivo vocês a tentarem ler em inglês mesmo. Não ficar traduzindo, não tem a opção aqui de você vir aqui e traduzir, né, para português. Tá, mas se você já começar a tentar ler no inglês, mesmo que alguma hora você agarre alguma coisa, tenha que usar um recurso de um tradutor, um dicionário qualquer, mas é importante porque todas as ferramentas são assim, até as ferramentas que são feitas no Brasil, que são feitas em outros idiomas, é disponibilizada a versão em inglês, né? Sempre vai ter a versão em inglês da documentação. É muito difícil ter a versão português ou de outro idioma. Então é importante aprender a ler coisas em inglês porque vai facilitar a sua vida aí no mundo do desenvolvimento, né? Então faça um esforçozinho de aprender quem não domina, porque é interessante ter esse como aliado, né? Documentação é o aliado. Tá? E outro também que eu deixei, vou colocar aqui, ó, é o W3 School. Ele não é a documentação do Java, né? A documentação é aquele que eu mostrei inicialmente, mas esse aqui ele traz muitos exemplos de como
como você trabalhar com as coisas que a gente vai ver hoje. Por exemplo, o array list, olha, ele está mostrando como é que faz. Ele dá até uns exemplos aqui para você tentar você mesmo, né? Ó, faça você mesmo. Aí é aquele Java, aqui o web para você rodar, né? Então você pode rodar e ver a resposta aqui do lado, pode mexer aqui, fazer modificações, né? Mas também você tem o Eclipse lá para poder colocar essas coisas, né? E rodar lá para ver como é que funciona. Tá? Então, tem vários exemplos aqui dos que a gente vai estar vendo e outros ali ainda. Ó, o array list, o linked list, o hash map, né? São todas essas... faz parte da API do Java, né? Da API não, da documentação do Java, e fornece para a gente recursos para trabalhar com essas ferramentas, vamos dizer assim, né? Com esses tanto de código que o Java traz para a gente já pronto e a gente pode usar, faz parte da documentação dele. Então é isso que a gente vai estar vendo. Vamos voltar lá para os slides. A gente vai estar vendo com calma cada um, vou estar fazendo os exemplos aqui, vou mostrar essa aula inicial aqui só no slide, mas vou estar fazendo lá no código também, tá? A gente vai estar vendo cada um e as especificações dele. Eles vêm de uma família, né? Então aqui você vê que eles têm um pai aqui, que é o collection, e aqui tem as especificações de cada um, meio de interface e as classes realmente concretas, né? Por exemplo, o array list, o vector, o linked list. O fato dele vir dessas famílias, vocês vão ver que eles têm as coisas muito igual, os métodos muito parecidos para usar. Quando eu vou adicionar é o add, aí vai ter o add aqui, vai ter o add aqui, vai ter o add aqui, né? O add é porque eles fazem parte de uma família, né? Aí o outro aqui, o map, que já é de outra família, ele já é um pouco diferente, né? Então, vocês ainda não sabem ler isso aqui, né? Mas daqui a pouco vocês vão estar sabendo ler esses diagramas e por que essas coisas são assim. Mas eu só coloquei para vocês verem que tem que vocês vão observar uma consonância aí em termos do uso, né? Para ver que pode ter o método adicionar, o método remover, e vai ter em todos eles vai ser igual, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um carro, eu tenho um carro, o objeto C1, distanciei o carro. Eu deixei aqui já escrito, tá, gente? Para ficar mais rápido o vídeo e não ser uma aula muito extensa. É interessante eu fazer no código também, mas também quando vocês estão juntos, né? Quem vai fazendo vai perguntando. Mas eu vou fazer um pouco, mas eu já trouxe algumas coisas prontas aqui. Ó, o carro, o objeto carro, tá? Então ele tem lá na classe dele um nome, um código, aqui está instanciando, né? O objeto carro, dando um new nele, está passando o Fiesta e o código. Aqui um carro C2, está passando o Fusca, está escrito errado, um Fusca e um código. E aqui também o objeto 3, que é o outro carro, está passando o nome um Gol e o código 123, tá? Aí eu tenho o conceito de um estacionamento, do qual eu coloco no índice 0 o carro C1, no índice 2 o carro C2, né, que é o segundo carro aqui, o Fusca, e no 3 eu coloco o Gol. Então eu fiz um array de objetos, que é muito próximo do array que a gente viu de inteiros, né? Posso ter o array de inteiros também. Então eu tenho aqui um array de inteiros, na posição 0 vai vir um inteiro, né? Qual que é a diferença aqui? Na posição 0 eu estou colocando um objeto. Então aqui o estacionamento na posição 0 eu tenho um objeto, carro, que é o C1. Na posição 1 eu tenho o objeto 2, olha, que é o carro C2. E na posição 3, aqui que é o índice 2, né, eu tenho o carro 3, né, que é o Gol. E com isso eu posso manipular. Como eu tenho um objeto lá dentro, é como se eu estivesse retornando, cada posição está retornando o próprio objeto. Né? Então eu posso fazer assim, ó, estacionamento na posição 0, ponto nome, é o carro que está na posição 0, o nome dele. Né? E o estacionamento na posição 0, ponto código, é o carro que está aqui dentro, o código desse carro, referente a esse carro. Qual é o carro? É o Fiesta. Então, por isso que eu posso fazer C1.nome, Fiesta, C1.código, é do 234. Aqui é como se eu estivesse fazendo C1, porque não está o C1 dentro do estacionamento, na posição 0, então é como se fosse C1.nome, C1.código.
só que como eu coloquei dentro de um vetor, né, que é um vetor de carros, do tipo carro, né, não é um vetor de inteiro, não é um vetor de string, é um vetor do objeto carro, então eu posso fazer estacionamento na posição 0, ponto nome, estacionamento na posição 0, ponto código. E isso serve também para a posição 1, posição 2, né? Aqui no índice 1 e índice 2. Por quê? Porque também é um objeto que está gravado aqui dentro. Então eu posso fazer o objeto.nome e o objeto.carro. Qual que é o objeto? É esse C2 aqui, né? A gente não colocou na posição 1 C2, ó. Estacionamento na posição 1 recebe o C2, o objeto carro, né? Ó, que foi instanciado com a variável C2, né? E esse terceiro, C3, está na posição 2. Então esse tipo de coisa funciona. Por quê? Estou fazendo um array de carros, tá? E a gente usando o nosso tal do array list que a gente vai ver aqui, né? Não é muito diferente disso. Não é muito diferente. Ele vai ter algumas modificações, tá? Mas eu vou abstrair aqui o conceito de estar usando o índice. Eu não vou precisar usar o índice. E como eu uso no vetor o índice para poder falar que está na posição 0, aí tanto para atribuir o carro na posição 0, como para imprimir quem está na posição 0, eu tenho que usar o índice. Com o ArrayList, isso vai mudar. Eu vou declarar o meu ArrayList, vou colocar elementos dentro desse ArrayList e vou estar usando as classes do ArrayList, a classe do ArrayList, né? Os métodos que ele está atribuído, que está implementado, para estar fazendo a impressão e manipulando esses elementos, tá? Então vamos ver isso lá no código para ficar mais fácil, né? Então, deixa eu dar um... Eu já criei um projeto aqui, coleções, depois eu disponibilizo, criei o método main, tá? E criei, e vou criar aqui outras classes. Eu vou dar um exemplo aqui mais diferente que está na apresentação de carro. Eu vou dar um outro exemplo aqui, eu vou dar um exemplo de livros, tá? Para ficar mais fácil. Vou criar aqui um livro. Talvez fique mais fácil para vocês acompanhar aqui. Livro. Opa, escrevi errado. Quando você quiser renomear, é só vir aqui em rename, né? Refactor rename, livro. Certo? Então eu vou colocar aqui nesse livro uma... Não vou usar aqueles recursos que a gente aprendeu de encapsulamento, né? Colocar o private, vou deixar público mesmo por enquanto, só para a gente ver as coisas que a gente está vendo nessa aula de hoje. Público, string nome, tá? Então eu tenho aqui um código e um nome desse livro. A gente sabe que se a gente for lá na main declarar esse livro, a gente vai ter o livro, vai poder usar o objeto livro, né? Então, objeto livro, não vou declarar construtor também, né? Só para a gente ver aqui, ó, o l.nome, código. Só um minutinho. Vou colocar vou declarar um livro e vou passar para ele um código e uma string, tá? Eu vou estar fazendo já essas coleções aí igual a gente fazia antes com array e vou estar fazendo também com um array list para vocês verem. Tá? Então aqui o código, vou dar o código 0 para esse livro. E o próximo aqui é l.nome. Eu vou estar colocando Java como programar. Inclusive é o livro da nossa disciplina, né? Não deixe de acompanhar nossas aulas nesse livro. Tá? Então, posição 1, posição 2. Algum probleminha aqui no nome? Ah, faltou igual, né? Atribuição. Então, eu tenho um livro 1, um livro, eu vou criar um outro livro aqui também. Então, o livro L2 é igual a new livro. Tá? Então, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. O L2 aqui, o código dele vai ser o código 1,
Aqui eu vou colocar código 1, aqui código 2. Código 2, o nome dele Java Fácil. Tá? Então, dois livros. O livro, um objeto livro, outro objeto livro. Quero colocar isso dentro do vetor. Tá? Vou fazer o vetor aqui, livros, do tipo livro, né? Vou chamar de livros. Ele vai ser um vetor igual a new, livro, e vou falar que ele vai ter a posição aqui, o tamanho 2, tá? Vou colocar dois elementos nele. Esses dois livros que a gente criou ali, certo? Então, foi criado um vetor para armazenar os livros. Então, livro, na posição, livros, né? Na posição 0, eu vou estar colocando o meu livro 1, que é o L1 que está declarado ali, né? Na posição vai ficar o L1. Só L que tá, né? E o livros na posição 2, que é o índice 1, né? Começa a contar de 0. Então, é o L2. Então, declarei um vetor, né? Que tem dois livros, um em cada posição, tá? O vetor aqui é do tipo livro, então eu posso colocar sempre um livro aqui dentro. Eu não posso vir cá e colocar um número qualquer, porque não faz parte do que eu declarei, né? Eu falei que é livro, então eu só posso pôr aqui dentro livro, né? Qualquer livro que eu quiser colocar vai funcionar. Qualquer coisa fora de livro não vai funcionar, certo? Que não é do tipo que eu declarei. Então tá aí o livro. Se você quiser imprimir, mudar os valores, tá sempre você pode trabalhar com a posição do vetor. Então o vetor livros na posição 0, eu quero imprimir quem está lá dentro, o ponto código dele. Ó, o código. Você vai imprimir o código do livro que está na posição 0. Posição 0 é o livro 1 aqui, né? Então você vai estar imprimindo o código 1. Então se você for olhar o resultado disso, vai vir o código 1 lá, né? Porque é o livro que está na posição 0, certo? O livro que está na posição 1 é o livro 2. O computador está um pouco lento que está gravando. Deixa ele rodar aí. O livro que está na posição 1 é o livro 2. Então, o livro 2, o código já é o 2, né? E o nome do 2 é Java Fácil. Isso está na posição 1 do vetor. Então, a posição 0 veio o código 1. Se eu quiser imprimir o nome aqui do livro, que está na posição 0, né? Vou imprimir aqui o nome. Ó, Java como programar. Né? E na posição 1? A posição 1, o nome que está na posição do livro, que está na posição 1, é o Java Fácil lá, né? Que é esse objeto aqui que a gente declarou, ó, Java Fácil. Tá? Então, você tem dentro de um vetor composto de objeto livro. O tipo do vetor é livro, então qualquer livro que você criar aqui vai funcionar, né? Então, isso não é novidade para a gente. Tá? E se a gente quiser eliminar essa ideia de criar com vetor, né, que a gente viu ali com o ArrayList? O ArrayList a gente pode usar ele também para o mesmo sentido. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Então eu vou criar do tipo ArrayList. Olha como é que escreve. O A é maiúsculo e o L aqui também é maiúsculo. Tá? Por que o A é maiúsculo? Porque isso aqui é uma classe. Tem um lugar lá no Java que está implementado isso para a gente. Tá? Da mesma forma eu criei aqui o meu livro, olha, aqui eu vou criar o meu ArrayList. Tá? Vou dar um nome para ele, vai ser livros, lista de livros, para ficar melhor, lista livros, tá? Igual a new ArrayList, e eu passo aqui o parâmetro que é uma classe, né? É isso, eu estou criando uma estrutura. Aí ele vai pedir para que eu importe isso, né? Que eu importe essa classe que eu estou criando, né? Que eu estou usando. Ela já faz parte do Java. Então você vai vir aqui, ó, no xizinho, e vai falar da onde que ele fica. Ó. Ele fica no java.util.arraylist.
É essa mesmo? Então você só falar aqui import. Então, aí ele vai colocar aqui em cima o import para isso. O que você está fazendo? Você está juntando um código no seu código. Como você quer usar um código que não faz parte do seu projeto, né? Você tem que importar. Lembra na última aula quando a gente criou pacotes distintos e quando eu queria usar uma coisa de um outro pacote eu também tinha que importar? Aqui também. Só que de onde que eu estou importando? Do Java, no diretório Java, no diretório útil e tem lá a classe dentro da arraylist. Como ele encontrou isso aqui sem a gente fazer nada? Né? A gente não instalou nada, não copiou e colou nenhum projeto dentro do Java aqui nosso. A gente não teve que fazer nada, só importou ele, ele funcionou. Ele funciona porque é nativo. Isso já tem dentro do Java que a gente instalou na nossa máquina. Lembra que eu falei que tinha o Java Toolkit, o JDK? Esse JDK ele tem uma porção de código que é nativo do Java, que vem quando você instala esse ambiente de desenvolvimento, ele já traz. E um deles é essa classe ArrayList, que está em qual diretório? Java.util.arraylist. Se você andar num pacotinho do Java, você vai ver essa classe lá dentro, a implementação Java dele, dos desenvolvedores que fizeram o Java, né, que mantém o Java, né? O Java já vem de muito tempo, que criaram essa classe. Então, para a gente usar no nosso projeto, a gente tem que falar, ó, ela está lá na classe, vai no diretório Java, que repare que é o raiz aqui onde está rodando, né? O primeiro é o Java, depois dentro tem uma pastinha útil e dentro da pastinha tem um ArrayList, né? Que fala. Aqui já tem até uma documentação do que o ArrayList é, ó. Né? Você pode ler essa documentação e tá vendo as especificações do ArrayList e tal. Tanto você pode ver por aqui, como é a mesma documentação daquele site que eu mostrei, né? Do site aqui, ó. Então, se a gente for ver procurar o ArrayList aqui, deixa eu voltar aqui. Está aqui em cima dentro da coleção. Você vem aqui dentro de coleção que vai estar todos, né? Só se a gente procurar aqui o ArrayList. O ArrayList. Só um minutinho. ArrayList, aqui, ó. Aqui vai estar falando que o Java tá, onde ele está na biblioteca, né? Ó, o java.util.arraylist, é que a gente importou lá, né? Ó, java.util.arraylist é onde que ele está. O que ele faz é que ele mostra uma pequena descrição de que ele é. É o que está aparecendo lá quando você coloca o mouse, né? E aqui mostra também, o mais importante, os métodos dele, né? Os métodos que a gente vai acabar usando aqui, que são os métodos prontos, né? Ele já vai trazer uns métodos para eu poder, né, trabalhar com esse ArrayList, que é o que a gente quer, né? Então, a gente fez aqui o livro, né? Criou o livro e chamou de L e usou o método, o atributo código e o atributo nome, né? Se eu tivesse um método aqui dentro, vou criar um método aqui, né? Ó, public, eu vou pôr aqui void mesmo, imprimir nome. Só um fictício aqui, só pra gente... aqui eu vou fazer isso. Não é muito comum a gente fazer, mas só pra gente ver. Ó, nome do livro. 2 pontos. Concatenação, é o maisinho, né? Nome. Tá? O nome é esse nome aqui. Então, eu tenho esse método imprimir nome. Se eu for usar esse método imprimir nome aqui, é do mesmo jeito, né? Então, eu posso fazer l.imprimir nome, que é um método que está dentro do livro, da instância que eu criei. Então, eu posso imprimir o nome desse livro aqui, posso imprimir o nome desse outro aqui, né? Só colocar o L2. E vai estar imprimindo o nome de todos eles, certo? Isso não é novidade, a gente já viu isso em outras vezes. Mas a gente vai fazer, só para vocês verem, vai fazer isso também com a ArrayList. Então aqui eu tenho o nome do primeiro livro, ó, chamou o Java como programar, né? Esse método imprimir nome, já imprimiu ali. E também tem o método do livro 2, imprimir nome de novo, chamou o Java fácil, certo?
A gente vai também usar os métodos que estão aqui dentro de ArrayList, tá? Vou colocar aqui lista para ficar mais fácil de fazer, tá, gente? Lista, ó, é o objeto que eu fiz. Aqui eu não coloquei L2 para poder falar que é o livro. Aqui também, lista. Só que qual o método que eu vou usar aqui? Eu vou usar um método para adicionar um elemento a esse vetor, essa estrutura, essa coleção. É o método add. Repare que o método add, olha aqui na documentação, ó, ele pode, eu tenho vários tipos de adds, né? Eu posso passar, por exemplo, o índice que eu quero adicionar e o elemento. Eu posso não passar o índice, passar só o que eu quero, o elemento especificado. Então, com o add, eu vou estar adicionando um livro a essa estrutura. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, quero que adicione o livro L. Tá? Qual é esse livro L? É o livro que eu estou criando aqui em cima, né? Que eu criei aqui, ó, o livro L1, L2. Vou passar o outro livro também, o L2. Eu vou chamar de L1, tá, gente? Para não evitar aqui maiores confusões. Effector, rename, L1. Aí já altero em todo lugar. Tá, então eu passei o L1 para a lista. Vou passando o outro também. Eu vou estar passando o L2. Tá? Então eu venho aqui e coloco o lista de novo, né? Adiciona o elemento L2. Repare que é diferente do jeito que a gente faz com o vetor. O vetor, se eu fosse criar um vetor de livros, ó, como é que eu faço? O livro, na posição 0, adiciono o L1. Na posição 1, adiciono o L2. Aqui no ArrayList, a gente não trabalha com a posição, porque não é um vetor. Internamente, ele tem um vetor. Internamente, ele está funcionando como se fosse um vetor, tá? Mas aqui, no caso, esse não é propriamente dito um vetor. Ele é um objeto que internamente ele trabalha como vetor, né? Então, para usar, eu não vou fazer assim, ó. Eu não vou fazer igual eu tinha feito antes. Não vai entender, olha. Lista na posição 0. Ó, na posição lista, na posição 0, recebe o L1. Ó, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso aqui não é um vetor. O ArrayList não é um vetor igual eu fiz isso. Ele vai comportar como um vetor, mas ele é uma estrutura, um objeto que já foi implementado, uma classe que está escrita. Eu estou usando um objeto aqui, ArrayList, que eu vou estar podendo colocar elementos dentro dele. E como eu faço isso? Eu faço assim. Lista add de adicionar o meu livro. Então, a lista add o livro 2. Então, não é do jeito que faz o vetor. O vetor era assim. Aqui a gente tem um método adicionar. E da mesma forma também, para imprimir, eu não posso colocar o índice de novo, né? Não posso colocar o índice. Não posso vir cá e falar assim, ó, lista na posição 1, imprime o nome para mim. Não é assim que funciona. Né? Eu tenho que usar um método. Da mesma forma que eu tenho um método para listar, para adicionar, eu tenho um método para pegar, que é o get. Ó, vamos procurar o get aqui. Ó, retorna o elemento num índice, numa posição especificada dentro da lista. Né? Então, a lista que ele tem, que eu estou adicionando, se eu chamar o get e passar o índice, ele vai pegar qual é o elemento que está lá dentro. Então, é isso que a gente quer. Então, aqui eu vou passar o lista. Como é que eu faço para pegar? Ó, ponto get e passo qual que eu quero. Qual que eu quero? É o primeiro elemento. Então, vou pegar o índice 0. Certo? Então, aqui já vai retornar um objeto do tipo carro. Se eu quiser, se eu imprimir isso aqui, eu estou imprimindo um objeto do tipo carro, né? Então, não vai sair valor nenhum lá, o nome, o código, nada disso. Vai sair um endereço de memória, né? Se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver que vai ter um endereço de memória lá, ó, livro, já está vindo um livro, né? Mas eu não estou imprimindo nem o nome, nem o código dele. Para imprimir, eu tenho que continuar falando, né? Ah, eu quero imprimir o código. Tá?
o código dele. Só que aqui vai ter uma complicaçãozinha. Repare que ele não está achando que é um código, que tem um código, porque por mais que eu coloquei um índice aqui dentro, tá? Por mais que eu coloquei um livro aqui dentro, esse ArrayList ele não sabe que é do tipo livro, o livro. Para ele ficar do tipo livro, para ele já nascer em tempo de execução, em tempo de compilação como tipo livro, eu tenho que passar um negocinho aqui, assim, ó, menor e maior. Futuramente a gente vai ver como é que isso funciona, é o Java Reflect. Então eu vou passar aqui do tipo livro. Ó, do tipo livro, tá? Eu venho aqui e faço isso, ó, do tipo livro. Então o ArrayList agora ele vai ser do tipo livro. E aí agora ele já vai achar o código lá para o livro, olha. Ponto código. Ó, ponto nome. Então vai imprimir o nome do livro que está na posição 0. Né? Então repara que quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai ter um nome lá, ó, nome lá. O livro, eu vou imprimir, dar um, para não ter impressão aqui, só para a gente ver. Então aqui, ó, vou dar um Java, né? Rodar com Java. Aí vai ver que já veio o Java como programar, né? Como poderia também vir aqui o próprio imprimir lá que a gente tem, né? Imprimir nome. Já teria também, aqui está vindo um livro, eu estou imprimindo um livro dele, né? Ó. Tem algum erro? Ah, tá, porque aqui já está o print ln lá dentro, né? Então não preciso desse print aqui mais. Ele já tem o print. Então vem aqui e só rodar, né? Olha lá, Java como programar. Tá? Por que eu tive que colocar esse livro aqui? Para o objeto ArrayList ele é genérico. Ele pode ser tanto um ArrayList do tipo livro, como ele poderia ser um ArrayList de inteiro. Olha aqui se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. Repare que aqui a gente é obrigado, quando é array, a falar que tipo que é. Né? Aqui a gente não foi obrigado a falar que tipo que é. Só para depois, para usar ele direto, que eu tive que falar que é livro. Mas o ArrayList ele cabe em qualquer coisa. Então eu vou criar aqui de novo um ArrayList, ó, ArrayList, só que agora eu vou criar de inteiro. List, né? Vou falar que ele é inteiros, tá? Vou criar uma ArrayList. Ó, eu vou colocar inteiros dentro dele, ó. Então, para colocar, né, inteiros, o nome que ele tem, ponto add, ó, eu vou colocar o número 2. Repare que, olha, como é que ele aceitou o 2 aqui e aqui ele aceitou o livro sem reclamar? Né? Depois que a gente colocou que livro, é porque ele é do tipo genérico, ele pode colocar qualquer coisa dentro dele, qualquer estrutura, tá? Eu não preciso declarar o tipo. Olha, da mesma forma que eu estou colocando um inteiro aqui, eu poderia colocar uma string. Né? Poderia colocar um ponto flutuante. Repare que está aceitando tudo. Ó. Eu posso colocar um booleano. Tá vendo? Ele é do tipo definido. Depois que eu defino o tipo para ele aqui, que é assim, aí eu só posso colocar do tipo certo. Se eu vier aqui lista, que eu já sei que é um livro, vou vir cá e vou falar assim, olha, coloca aqui um 2. Aí já não vai aceitar mais. Né? Ele vai estar falando que não é do tipo que eu coloquei. O tipo que eu falei era de livro. Eu estou colocando um número 2 aqui, né? Enquanto eu não especifico o tipo que eu estou usando, eu posso colocar qualquer coisa dentro dele. Ele pode aceitar. Né? Aí vai falar assim, mas perdeu o tipo? Já vai perder o tipo? Não. É porque ele recebe um objeto do object. E aí o object pode passar qualquer coisa ali dentro que ele vai funcionar. Certo? Inclusive, ele também faz para receber até os tipos primitivos. Mas isso aí a gente vai ver mais futuramente. Tá? Aqui é importante dizer, olha, que eu posso criar o ArrayList, ele pode ser um ArrayList de inteiros também. Ó, né? Ele pode ser um ArrayList onde eu estou adicionando elementos que eu quiser.
E para poder pegar os valores, novamente eu vou simplesmente usar o get, né? Então, inteiros, acabei de dar um nome grande, né? Get na posição 0. Ele vai imprimir quem está na posição 0. Quem está na posição 0? O 12. Né? Então, se a gente imprimir aqui, ó. Não, aqui está escrito errado. Então, ó, imprimiu 12. Se eu colocar aqui para imprimir a posição 1, ó, vai imprimir o 20, né? Vai imprimir o 20, certo? Então eu posso usar o ArrayList para qualquer coisa, para qualquer tipo. Quando eu já defini o tipo, aí eu uso só o tipo específico. Aí eu já posso fazer coisas assim, ó. Ele já encontrou o nome lá, porque ele já sabe que aqui dentro tem um objeto do tipo livro. Se eu tirar isso aqui, aí ele não vai funcionar mais, ó. Ele vai falar que não está encontrando. Qual é o outro jeito de fazer isso? Se eu quisesse não passar o tipo lá, tem outro jeito. Ó, aqui está retornando um objeto, não está? Do tipo livro. Eu posso declarar um livro aqui. Eu vou falar que isso é livro, só para mudar. Eu vou falar que ele recebe esse carinha aqui. Vai dar errado, né? Ele vai falar que ele não. Aí depois eu vou fazer isso aqui. Livro. Que vai vir um livro lá dentro. Imprimir nome, né? Do livro que eu recebi. Só que aqui ele vai falar, olha, o tipo não é definido, né? Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui e falar, não, ele é do tipo livro. Faz um cast para mim. Ó, aí vai funcionar também. Entendeu? Então ou eu faço assim, colocando o cast aqui, ou eu venho e coloco aqui o livro mesmo. Então se eu colocar o livro aqui mesmo, eu não preciso fazer o cast. Ele já vai estar pronto lá. Aí simplesmente eu posso tirar isso aqui, ó. Aí já vai funcionar. O que está acontecendo aqui, ó? Eu declarei um novo livro, olha, que ele está recebendo um livro que estava lá antes. O objeto get0 aqui, o lista.get0, não está retornando o livro? Qual livro? Esse L1 que colocou. Então estou colocando ele dentro de livro e agora do livro.imprimir. Né? Posso fazer desse jeito também. Assim eu posso fazer direto mesmo, igual estava, né? Quero imprimir o livro que está na posição 0, eu venho aqui e faço, ó, livro da posição 0, ponto, imprimir. É tudo o mesmo jeito, jeitos diferentes de escrever, mas remetem à mesma coisa, né? Você está trabalhando aí com objetos, do mesmo jeito. Você está trabalhando com objeto, livro, que está dentro de uma estrutura, de qual estrutura? Do ArrayList. O ArrayList tem essa estrutura que permite eu adicionar e permite eu pegar um valor, né? Então, nós criamos aqui o ArrayList para usar um livro, para ser uma coleção de livro, e também usamos o ArrayList para criar inteiros, né? E repare que eu não precisei falar tamanho. Se eu ir colocando aqui mais inteiros, posso crescendo do jeito que eu quiser. Eu não preciso declarar tamanho. Ele vai estar crescendo da forma que eu for chamando o adicionar. Tá? Toda vez que eu for chamar o adicionar, ele vai estar colocando o elemento dentro internamente de um vetor e está me retornando esse vetor depois. Né? Ele vai estar retornando com o get. Tá? Tem outras operações que eu posso fazer aqui, né? Não vou estender todos, vou deixar isso como para vocês verem. Ó, o clear remove todos os elementos da lista. O clone faz uma cópia. O contain, ó, o contain também é interessante. Vou fazer o contain para vocês. Ó. Se, por exemplo, o inteiros, que é aquele vetor ali que a gente declarou, ponto contém o 12, se contém o 12, retorna true aqui para mim. Fala que contém. Se não, não contém. Repare que, lembra que a gente fez essa funçãozinha lá para ver se um dado elemento está dentro do vetor?
aqui já está pronto. A própria funcionalidade do ArrayList já traz isso para a gente, ó, que é o contenha. Então aqui, a gente rodar, a gente vai ver que ele vai dar a resposta se contém ou não contém. Contém. O 12 contém dentro, tá contido aqui dentro, né? Então se eu passar, por exemplo, o 15, o 15 não está contido, não tem dentro dessa estrutura. E repare que a gente não teve que implementar o método contém. Ele já faz parte da biblioteca. Então, na verdade, a gente vai usar muita coisa pronta. É só você tem que saber que existe esse tipo de coisa, né? Que está aí dentro do array, da biblioteca do ArrayList e tal, e que você pode usar, né? Você só tem que saber que existe, né? E como usar, você tem que ver aqui na documentação, né? Cada um desses elementos, desses métodos aqui, eles estão implementados dentro do ArrayList. Então, todos eles eu posso usar. Por exemplo, vamos usar mais um aqui, ó, remover o elemento especificado. Eu vou remover o 20, né? Não quero mais o 20. Então, eu vou ver aqui depois perguntar se existe o 20, ó. Se a gente colocar aqui, a gente vai ver que existe, né? Então, ó, contém o 20, né? Agora eu vou remover. Como é que eu faço para remover? O nome é aqui inteiros, né? Sempre eu vou estar trabalhando com o nome que eu criei lá, o objeto. Inteiros, ponto, remover, ó, remover. E aqui tem vários remover. Eu posso remover o índice, eu posso passar o objeto também que eu quero que remova. Eu posso passar de vários jeitos, remover todos, olha. Então tem várias formas aqui, pode ver a documentação, ou por aqui ou por aquele site, né, que eu mostrei. Então eu vou remover aqui o índice que está na posição 2. Eu vou remover o índice do elemento que está na posição 2, né? Na posição 2 não, posição 1, né? Que a posição 0 é essa, a posição 1 é esse aqui. Então vem aqui, ó, e rodar, agora não contém, ó, né? Que foi removido. Não tem mais a posição 2. Se eu apagar isso aqui, você vai ver que contém, porque ele não removeu, né? Ó, contém. Se eu voltar aqui, ele vai remover, né? Então o índice que foi adicionado aqui, o 20, aqui ele está removendo. E agora aqui está perguntando, contém o 20? Vai falar, não. Isso também serve para o próprio objeto, né? Você pode passar o objeto que você quer remover. Só que você tem que tomar cuidado no objeto que você vai passar. Você não pode passar o nome dele direto, né? Você quer remover o tal, aí você tem que passar o objeto. Por exemplo, eu quero remover o objeto. Eu coloquei aqui o livro, né? Ó, dentro da lista. Ó, lista, eu quero remover o L2. Então eu posso passar aqui, ó. Lista. Vamos fazer um exemplo aqui com o objeto 2, ó. Lista. Ponto. Remove quem? O L2. Então eu não quero mais o L2. Eu vou repetir isso aqui. Aqui, ó. O lista contém L2. L2. Se te conter, ele vai falar contém, senão ele vai falar que não, né? Então, ó, olha lá, não contém, porque foi removido. Se eu colocar aqui, ó, ele vai falar que contém. Olha lá, contém. A lista contém o elemento L2. A lista que foi criada aqui em cima, né? O livro, né? O ArrayList de livros, né? Certo? Então eu posso trabalhar com cada elemento daquele, cada método daquele que está dentro da classe ArrayList e facilita muito a nossa vida, né? Facilita muito a vida para implementar as coisas, porque simplesmente eu vou usar a minha própria, o que está implementado dentro da classe que eu estou usando, né? Dentro do ArrayList. Então eu posso usar os métodos dele lá perfeitamente e já vai poder fazer as funcionalidades que eu quero, né? Os que eu estou precisando, certo? Para a gente continuar aqui, eu vou fazer uma outra modificação.
Dado que a gente já sabe que o nosso... Eu vou deixar essa main 1 aqui, depois eu vou criar outra main nova. Mas fica aí para vocês terem como base. Dado que eu tenho um livro, eu vou falar que o meu objeto livro... Eu vou fazer uma coisa aqui um pouco estranha agora, mas depois eu conserto. Eu vou falar que o meu livro ele tem um array list de livros. Ó, eu vou chamar isso de lista. Lista livros. Tá? Então eu estou falando que o meu array list tem na definição de classe a definição do que é a classe do meu livro, eu estou falando que ela é composta de livros. Tá? Livro. Tá? Então eu vou importar aqui o array list, né? Toda vez que eu for usar em outro lugar eu tenho que importar. Então eu estou falando que o meu livro tem outros livros, né? E aí eu posso usar isso. Vou criar uma main 2 porque eu não confundi com aquela que eu já criei. Principal 2. Principal. O amém. Aí eu vou criar aqui vários livros, tá? Vou pegar daqui o que tinha criado para não ter que digitar de novo. Esse livro 1, esse livro 2. Então tem o livro 1 e o livro 2. E vou criar o livro 3 aqui. Livro 3 é igual a new livro 3. Só que o livro 3, eu vou adicionar o tanto 1 quanto 2 dentro dele. Tá? Para isso, eu estou usando vou usar essa classe aqui do ArrayList. Tá? Eu vou simular aqui um erro que certamente vocês vão ter aí. Ó, quando vocês estiverem fazendo uma lista, fazendo coisa. Então você já vai perceber que se acontecer, como é que você resolve. Então eu vou usar aqui, ó, o L3 ponto listas de livro. O que vem aqui dentro? Um array list, não é? Não é um array list que está aqui? Eu declarei um array list, olha. Um array list de livro. Então, o lista livros é exatamente como a gente fazia aqui. A gente não declarou aqui um vetor, um array list de livros, e aí fez assim, ó, lista.add o livro 1, lista.add o livro 2. Aqui é a mesma coisa. Aqui está vindo um array list, eu posso fazer assim, ó, add o livro 1. E eu vou fazer de novo o L3, né, que é o livro 3 que eu estou adicionando, lista.add o L2. Tá? Isso aqui, para funcionar, eu vou ter que fazer uma modificação. Mas é bom que vocês já vão ver o erro que está dando, que vai dar aqui, para vocês, né, não ter esse tipo de problema. Então eu vou rodar e vai dar um erro aí, quer ver? Ó, o erro que deu foi o java-lang null.exception, na linha 17. Essa linha aqui. O que está acontecendo? Repare que foi exatamente igual a gente fez aqui. Ó. Livros adiciona cadê o do livro mesmo? Ó, livro adiciona o L1, que é um livro. Livro adiciona o L2, a lista, né? A lista adiciona. Aqui está vindo uma lista também. Então a gente pegou a lista de livros, adiciona. Mas só que se você for ver aqui na lista, ó, a gente criou o objeto ArrayList. Instanciou ele, deu new. Nessa aqui, a gente não deu, se você for ver o livro aqui, ó, não tem um new ArrayList para esse cara aqui. Então, toda vez que você tiver um objeto que não tem a referência dele ainda em memória, ele vai dar esse null.exception. Para resolver isso aqui, é tranquilo. Você pode vir cá e fazer assim, ó, igual a new ArrayList. Aí você está criando a instância do objeto, né? New ArrayList, olha. E aqui do tipo livro, né? Agora não vai dar mais esse erro de memória, tá?
esse que não tem a referência da memória ainda, né? Ele vai funcionar, ó, tá funcionando. Né? A gente não fez nada, mas está funcionando. Se eu pegar aqui e mandar imprimir, ele já vai ver que tem um livro lá dentro, né? Então, L3.lista de livro, que a gente já sabe que para imprimir é o get, né? Para pegar o get, vou pegar o livro que está na posição 0. Então, aqui, retornou o livro, vou imprimir o código dele. Então, ponto código. Aí vai crescendo, né? Repare que eu estou pegando aqui várias coisas para crescer. Para chegar onde eu quero, né? O L3 é um livro que tem uma lista de livros, que eu estou pegando o primeiro livro dessa lista e estou pegando o código dele. Então vai imprimir o código lá, que é código 1, né? Repare que vai imprimir o 1 aí, ó. Imprimiu, certo? Então resolve. Um jeito para não ficar muito ruim assim, gente, vocês podem ir pausando esses vídeos e ir fazendo alguns exemplos junto, né? É interessante você ir fazendo também para você entender. Então vai pausando o vídeo, vai fazendo aí no seu Eclipse e vai vendo o que eu estou modificando. Que eu vou fazer várias modificações em cima do código. E quando eu for postar o código lá, já vai estar o final, né? Então eu vou fazer algumas modificações. A primeira modificação que eu vou fazer isso aqui tá ruim assim, né? Você já dá uma instância aqui logo, isso é ruim. E a gente podia resolver isso aqui simplesmente criando um construtor. O livro, a gente já sabe criar um construtor, para eu não ter que colocar um new aqui, um valor aqui direto. A mesma coisa do eu vier aqui e já fazer isso aqui, ó. É esquisito, cada livro vai começar com o código 20, é muito esquisito, né? Quando a gente já tem que atribuir valor, a gente já sabe, eu vou atribuir um valor o livro quando ele crescer em memória. Então eu vou passar um parâmetro aqui. Eu não quero passar nenhum valor aqui para o construtor. Então beleza. Não preciso passar. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Pega esse pedacinho aqui e cola aqui dentro. E aí aqui eu posso tirar esse new daqui, ó. Como é que ficou legal? Ó, o livro tem já dá o new na lista de livros. Então vai funcionar igual, né? Se eu rodar aqui, ó. Olha lá, pegou um do mesmo jeito, né? Pegou um do mesmo jeito. Outro problema que tem essa modelagem aqui. Repare que eu tenho um objeto livro que tem outro livro, uma coleção de livros dentro dele. É muito esquisito isso. Né? Pensa no mundo real. Você tem um livro que tem outro livro dentro. Se fosse capítulos aqui, faria sentido. Se fosse parágrafos, se fosse folhas, se fosse seções. Né? O mundo real não tem um livro dentro do outro livro. Então, toda vez que você estiver modelando assim, né, você tem que modelar igual o mundo real. Porque, olha como é que é esquisito. Para eu ter uma coleção de livros, no caso eu queria ter alguma coisa que tivesse a coleção do livro. O livro 1 tem o livro 2 e quero ter uma coleção de livros. Eu tive que criar o livro 3 para indicar que o livro 3 tem a coleção do L1 e do L2. Mas e se não existir o livro 3 mesmo? Aí repare que eu não passei um código e um nome para ele aqui, porque de verdade não existe o livro 3. Eu só criei o livro 3 para ter o livro 1 e o livro 2. Né? Aí você poderia ter falado, mas você poderia ter feito o livro 2, receber já o livro 1. E aí você ter a coleção dele recebendo ele próprio e recebendo outro. Mas olha, como é que é esquisito? O livro receber ele próprio. Né? É muito esquisito isso. Então, toda vez que você estiver modelando uma coisa em OO, que você tem que adicionar uma coleção e tudo, pensa no mundo real. O mundo real é um livro dentro de outro livro? Não. Quando você tem um livro você quer ter uma coleção de livros, o que a gente usa no mundo real? Uma estante, uma prateleira, um organizador qualquer, que ele sim tem outros livros. Então é o que eu vou criar aqui. Fica muito mais intuitivo eu falar, eu tenho uma estante, tá? Essa estante, o que ela vai possuir? Ela vai possuir os livros, ela vai ter uma lista de livros. Então eu vou pegar esse negócio aqui e vou colocar aqui na estante. Ó. A estante tem uma lista de livros agora. E da mesma, eu sei que eu preciso criar o construtor, né? Para não dar aquele erro que deu. Então, public, estante, né? É o construtor. Eu vou falar, ó, o construtor recebe
a lista de livros. Esse cara aqui, né? Lista de livros. Ó. Então, não foi falado nada que eu tinha uma estante na especificação, nem nada, mas como eu preciso de uma lista de livros, eu vou e crio uma estante, uma outra classe para conter esses livros, né? Para ficar mais bem organizado a minha modelagem, né? E agora, como eu tenho a estante, que a estante tem uma lista de livros, eu não preciso ter esse negócio aqui esquisito, que o livro tem uma lista de livros. Então, eu tiro isso aqui daqui, tiro isso aqui daqui, e lá vai dar errado, né? Porque eu estou falando que o livro está recebendo, então isso aqui não vai ser assim mais. E agora eu vou criar uma estante. Eu vou ter aqui estante, chamada estante, new, estante. Certo? Eu estou criando um objeto do tipo estante. E como eu tenho um objeto do tipo estante, agora é a estante que vai ter os livros. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A estante tem o lista de livros e o lista de livros está adicionando o livro 1. Lista de livros é um array list, né? Então, estante, de novo, lista de livros adicionando o livro 2. E aí agora aqui para imprimir, eu quero imprimir estante, ponto, lista de livros, pego o primeiro livro que está lá dentro. Tô ponto e vírgula ali, né? Então, estou pegando o primeiro, né? Quero pegar mais de um. Vou estar... Deixa eu dar só um... Para ficar aqui do console. Né? Então, eu estou pegando lista de livros, olha. Lista de livros, na posição 0, pegando o código. Vou chegar um pouquinho para cá, para vocês verem. Né? Ó, lista de livros, pegando a posição 0, pegando o livro que está na posição 0. O livro está dentro de quê? Dentro da estante. Então eu tenho a estante, a definição da minha estante ela pode ter um nome, ela pode ter, sei lá, o código dela, a organização dela, o que for. Mas aqui eu declarei que ela tem uma lista de livros. Ó. Então a estante tem a lista de livros. Então se eu quiser imprimir o código do livro que está dentro da estante, o primeiro livro, eu ponho um código. Se eu quero imprimir o nome dele, né? A gente tem lá o método imprimir nome também, mas eu vou fazer só assim. Isso é o livro 0, né? O livro que está na posição 0. Então eu venho aqui e imprimo. Ó, foi o Java, olha lá, como programar, o 1, que é esse primeiro livro que está aqui. Ó. Então, o livro 1 eu estou colocando o índice dele, que é o índice 1, e o nome dele é Java como programar, né? E como ele está dentro da estante, olha, eu estou pegando a estante, lista de livros, que é o atributo aqui, que é um array list, né? Tá? Lista de livros e a posição 0, pego o código. A posição 0, pego o nome. Posso fazer isso também pegando o livro que está na posição 2, né? Que é aqui a gente a posição 2. Então, pegando o código e o nome. Lembrando que começa de 0, né, gente? Igual no vetor mesmo. Então, a posição 0, pego o código, a posição 0, o nome do primeiro livro, e também pode pegar do segundo livro, que é a posição 1. Então, é estante, lista de livros. Se eu tirar o lista de livros, vai funcionar? Não vai. O get não está dentro da estante. Se eu tivesse um get aqui dentro da estante, aí iria funcionar. Outra coisa, né? Eu poderia colocar o get aqui e retornar esse livro aqui direto, né? Aí iria funcionar, mas do jeito que está, eu tenho a lista de livros, que é o array list, né? E ele está retornando o livro, que está na posição referente ao índice que eu passar. Então eu tenho que sempre colocar aqui nesse caso eu vou ter que colocar aqui o lista de livros, né? Que é o lista de livros, que é o array list. Então o lista de livros, ponto get, o livro 1, né? Então vai imprimir o código e o nome dele, né? Então, ó, o código 2, Java fácil.
Nesse primeiro aqui imprimiu o 1, Java como programar, certo? Então, gente, ter essa estrutura do ArrayList, ela ajuda muito a nossa forma de desenvolver coleções, né? Eu não preciso usar o array, eu posso usar o ArrayList e ele pode crescer, diminuir, eu posso usar os métodos dele lá próprio para verificar se contém, posso remover, posso adicionar, tá? Então, ajuda muito no processo de desenvolvimento essas estruturas prontas do Java, né? Eu não vou me estender tanto, né? Não vou falar tanto dela aqui, do ArrayList e das outras que existe, para não ficar muita coisa para vocês fazerem, mas é muito importante vocês terem a ideia de como ela é usada, porque se você aprender um, vai usar outro, tá? Só para falar um pouquinho, o que está feito implementado? Dentro da implementação do ArrayList, ele está declarando um vetor normal, tá? Ele está declarando um vetor normal, que começa com tamanho 1, né? E à medida que você chama o método adicionar, ele verifica se cabe dentro do vetor. Se não couber dentro do vetor, ele cria um novo vetor, e cresce metade do tamanho do primeiro. Então, ele tinha tamanho 2, ele passa a metade 1, aí ele vai criar um vetor de tamanho 3 e vai retornar. Então, ele tinha 2. Ele precisa de mais um tamanho, ele retorna um novo vetor com tamanho 3. Mas como ele vai estar retornando um novo vetor, ele copia o que estava do anterior para dentro do novo e retorna esse novo vetor com um tamanho maior. Então, sempre quando eu estou chamando o ArrayList aqui add, quando eu estou adicionando coisas dentro dele, igual aqui a gente foi adicionando, ele tá, se não cabe o tamanho, ele vai criando, crescendo de metade em metade do tamanho que tem no momento e me retornando um novo vetor. Eu não estou vendo aqui ele retornar, né, porque internamente ele está fazendo isso, mas na verdade ele está crescendo um vetor do tipo do vetor que a gente estava criando antes, né? Que é esse aqui, por exemplo, se fosse um array de igual está aqui, ele criou um tamanho 2, aí eu fui lá e coloquei um tamanho, os dois vetores. Quando eu for colocar o tamanho 3, não cabe, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, tamanho, agora colocando o 2, né, que é o próximo, um pouco mesmo para não dar erro ali, ó. E ele não vai caber, porque ele só tem tamanho 2. Né? Então, o que o ArrayList, a implementação, faz? Ele me cria um novo vetor, agora com tamanho 3, né? E retorna esse vetor com tamanho 3 para caber esse elemento que ele colocou. E aí, quando eu quiser de novo, ele vai criar um novo e me retornar esse novo. Mas toda vez que ele cria, ele copia o antigo por dentro do novo, para você ter os mesmos elementos dentro do novo. Então, ele sempre vai fazendo cópias sucessivas. E assim ele vai crescendo o tamanho do vetor, que internamente ele tem, né? E facilita a criação Eu não preciso trabalhar mais com o tamanho, porque ele vai sempre criando um novo tamanho, passando um novo tamanho para mim, né? Então, e não vai ter esse tipo de erro aqui que não cabe dentro do vetor, né? Eu declarei um vetor com 2 e estou colocando 3. Vai dar um erro que não existe, né? Que não tem essa posição, né? A gente pode ver aqui o erro. Ó. Olha lá, ó. Array index out of bounds exception. Quer dizer, eu estou colocando dentro do vetor uma coisa que não cabe. Eu falei que ele tinha um tamanho 2 e aqui eu estou passando o terceiro elemento, então não cabe. O que o ArrayList faz para resolver isso? Ele cria um novo vetor, copia para dentro desse novo vetor tudo que tinha no anterior e retorna esse novo vetor. Só que ele cria sempre com um tamanho maior. E como ele cresce de tamanho? De 50% em 50%. Então, se ele tinha tamanho 2, a metade de 2, 1, ele vai retornar 1 de 3. Se ele tinha 3, a metade ele vai retornar 1 de 4. De 4, ele vai retornar 1 de 6. Ele sempre vai criando de metade em metade, né, do vetor. O custo disso é alto, ele vai fazendo cópias toda vez, né? Para a gente ali que está trabalhando com pequenos tamanhos, funciona bem. Mas agora, se eu criar uma ArrayList de tamanho muito grande, ele vai ficar fazendo cópia toda hora de um array, por exemplo, de 1000 posições. Ele vai pegar 1000 posições, copiar para dentro do novo e me retornar.
Se for 1 milhão de posições para o novo, copiar para dentro do novo e retornar esse novo. Então acaba sendo lento, né? Ele vai ficando lento. Dependendo do que for. Mas para coisas pequenas, você vê que a gente usou ali, vai funcionar bem, né? O ArrayList é muito utilizado. Eu digo assim, quando você tem uma estrutura com muitos elementos, com milhares e milhares de elementos, aí sim você tem que pensar numa nova estrutura de dados. Mas como você tem centenas de elementos só, funciona muito bem o ArrayList. Não é perceptível esse gasto que ele tem para ir criando um novo vetor toda vez, para te retornar sempre um vetor que cabe mais coisa, né? A questão toda é que sempre ele retorna. Cabe, nunca acontece isso aqui. Você pode estar criando lá N livros dentro da estante, né, como se eu estivesse passando aqui vários livros, né? Poder fazer isso aqui, ó. Estou criando um pulsão. Ele vai funcionar igual. Ele vai, toda hora que ele não couber, ele vai criar mais um novo vetor e adicionar e te retornar esse novo vetor. Se eu rodar isso aqui, você vai ver que não dá para perceber ele ficar lento. Rodou rapidinho, né? E aqui ele criou vários elementos, né? Se a gente ver aqui o tamanho, ver o tamanho dele. Opa, Sysalt. Eu vou pegar o estante ponto lista de livro, quero ver o tamanho. Vou lá na documentação e vou procurar alguma coisa que me retorne o tamanho. Né? Vamos procurar aqui, ó. Ed, clone, index, o índice, vamos ver alguma coisa, tem size ou alguma coisa assim. Ó, size, ó, retorna o número de elementos da lista. Então, eu vou chamar aqui o ponto size. Ele vai me falar o tamanho desse vetor aí do estante, ó, tá lá dentro. Um pouquinho só pra gente ver, tamanho da estante. Em termos de livro, né? O livro que tá. Vou rodar aqui, ó. Olha lá, 29. Então chamou aqui 29 vezes. Ó. Tem 29 livros lá dentro. É claro que eu estou colocando livro repetido, né? Aqui só o primeiro e o segundo que é diferente, aí depois todos os outros é igual ao segundo, né? Mas poderia ter novos livros aqui dentro, né? Poderia, se eu fizesse assim, ó. Por exemplo, já teria novos livros. Posso fazer assim direto, né? Ó. Agora tem um novo livro aí dentro, diferente do primeiro e do segundo. Beleza, gente? Então, essa aí é a aula de vetores, né? Que é uma estrutura mais esperta. Eu vou deixar isso para vocês. Não vou adiantar muito, para que vocês não fiquem muito sobrecarregados de novas informações. Mas na próxima aula a gente continua. Beleza? Então, abraço, obrigado aí, assista essa aula. Até mais.